Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Para mim foi e tem sido um grande privilégio estar com os irmãos, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor nos deu. É um prazer para mim ter conhecido tantos irmãos, poder ter tido boas conversas. Isso é realmente um privilégio que não tem preço. Estar servindo aos irmãos nesse tempo que estivemos aqui, que temos estado aqui. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, o Novo Testamento. Carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, e que ninguém despreze você. Vamos ter uma breve palavra de oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, encarecidamente que o Senhor fale conosco nesta noite. Apesar daquele que fala, nós cremos no Teu poder, na Tua presença, na Tua autoridade, e te pedimos que o Senhor nos ilumine, ó Deus, e os nossos corações sejam cativos, presos diante da Tua presença, e a Tua palavra santa possa penetrar os nossos corações, e o poder do Teu Santo Espírito transforme as nossas vidas. É assim que nós oramos ao Senhor humildemente, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo foi um servo de Deus, missionário, plantador de igrejas. E por onde ele passou, Deus deu a ele frutos de pregar a palavra e de ver homens e mulheres sendo transformados por este evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este homem, assim como plantador e pastor, cuidava das suas ovelhas. E onde ele plantou igrejas, ao longo de toda a Ásia, ele deixou ali, ou enviou para lá, discípulos, homens fiéis, pregadores, pastores, para cuidar do rebanho. As cartas de Paulo têm sempre uma motivação pastoral, para tratar o povo de Deus, a igreja de Cristo, para endereçar, para tratar claramente alguns problemas que aconteciam em diversas igrejas. Não é só nos nossos tempos que ouvimos e passamos e enfrentamos lutas, dificuldades, divisões, falsas mensagens e filosofias pregadas. No tempo de Paulo isso era também muito forte. Então ele envia à ilha de Creta um dos seus discípulos, chamado Tito. Eis ali aquela ilha, uma igreja que estava enfrentando problemas difíceis e graves, que
que precisavam ser tratados. Então ele escreve esta carta a Tito com esta finalidade, com este propósito pastoral de tratar problemas no meio daquela igreja. E ele então trará uma mensagem tanto de repreensão, de exortação, de encorajamento, de conforto à vida daqueles irmãos. Ele inicia a sua carta de forma bem contundente, falando a respeito de quem ele era e o propósito do seu ministério. Vejamos o capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Este é Paulo e este é o ministério dele. Pregar a palavra de Deus para promover a fé que é dos eleitos de Deus. O propósito então dessa carta é claramente esboçada no versículo 5. Eis um problema. Então esta carta vai traçar passos práticos para como o pastor da igreja deve lidar com estes problemas. O versículo 5 do primeiro capítulo diz: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Perceba então o primeiro passo do apóstolo Paulo para lidar com os problemas ali naquela igreja na ilha de Creta. Esta é a finalidade, para que você ponha em ordem as coisas que estão acontecendo no meio da igreja. E para isso ele ordena, ou ele orienta claramente, detalhadamente, para que Tito constitua presbíteros no meio da igreja. É interessante então notar que homens estão sendo chamados e designados para funções específicas, para servir a igreja de Deus, a igreja local. E o primeiro passo que ele dá é, então, constitua presbíteros. E ele então dá uma lista de qualidades para que Tito, o pastor da igreja, então, num colegiado de homens, anciãos, maduros, espirituais, maduros na fé, possam lidar com os desafios, os problemas, as dificuldades daquela igreja. Mas você pode perguntar, qual o problema desta igreja? Nós estamos lendo o início da carta e podemos ver uma estratégia bem clara e detalhada, uma orientação pastoral e sábia para um jovem pastor. E o problema da igreja em Creta é colocado para nós aí a partir do verso 10 do capítulo 1. Eis os problemas, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Eis aí então diante de nós o problema descrito naquela região, naquela igreja. Falsos mestres da circuncisão, ou seja, da religião judaica, inseridos no meio da igreja, como que disfarçados para, dessa forma, ludibriar pessoas, confundir pessoas e tirá-las do caminho correto, daquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado através do seu discípulo Tito na igreja. E as influências da sociedade cretense eram muitas. O texto nos diz que eles eram beberrões, preguiçosos. Na sua tradução talvez venha a palavra pauradores frívolos,
Uma palavra bastante difícil para se compreender, mas a nossa tradução aqui fala daqueles que falam coisas sem sentido, com o propósito de enganar outras pessoas. Falsos profetas se infiltraram na igreja para então ludibriar e enganar e seduzir as pessoas da igreja em Creta. Mas o coração do problema, ou o conteúdo dos ensinos distorcidos destes falsos mestres, nos é fornecido no versículo 16 do capítulo 1. Vejamos o coração do problema. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Eis aqui o coração do problema, queridos irmãos. O coração do problema e o conteúdo deste problema é que, de alguma forma, aqueles ensinos estavam dirigindo o povo a entender que aquilo que eles professavam verbalmente poderia tranquilamente ser vivido em oposição ao comportamento e às atitudes da vida daquele povo, como uma ruptura. Aquilo que eu creio e professo crer não tem a ver com a forma como eu vivo o Evangelho na prática. E a respeito disso, Paulo é bem claro quando ele diz que esse tipo de conduta é uma conduta abominável no meio da igreja de Cristo. Porque o que a Escritura nos ensina, de acordo com Paulo e todos os escritores do Novo Testamento e do Antigo Testamento, é que o meu comportamento, as minhas escolhas devem refletir a minha fé, aquilo que eu creio. Não há uma cisão e uma ruptura entre aquilo que eu professo crer e aquilo que eu devo viver na prática do dia a dia. Queridos, percebem como a Escritura, ela é maravilhosa e fala a todas as épocas, não simplesmente a uma época no primeiro século da era cristã, não uma mensagem atual e relevante aos primeiros séculos da era cristã, mas a nossa vida, aqui e agora, mais especificamente a nossa vida no nosso país. Quantos milhões de evangélicos nós somos no nosso país? Vocês imaginem se cada um destes homens e mulheres que professam a fé em Jesus Cristo vivessem na prática todas as implicações do Evangelho de Cristo, vivendo de forma digna, testemunhando com intrepidez, com sabedoria, com fervor, exercendo as suas vidas, atividades, carreira para a glória de Deus. Lendo um livro que foi publicado há muito tempo e republicado mais recentemente, chamado Santos no Mundo. Este livro retrata a vida dos puritanos, de homens e mulheres que foram chamados puritanos, não autodenominados puritanos, mas por causa de uma vida de santidade, de uma vida onde eles buscavam viver intensamente aquilo que a Escritura os ensinava para viver. Gigantes na fé. E a descrição a respeito do trabalho, ali em um dos capítulos daquele livro, fala de um sapateiro que, ao se dedicar para trabalhar naquele trabalho, aquele sapato que ele precisava reconstituir para entregar o seu cliente,
o fazia como para Cristo. E ele dizia que se sentia chamado para servir as pessoas dessa forma, de uma forma que o trabalho dele era como um serviço de adoração ao Senhor, como um culto de louvor ao Senhor. Por isso ele se esmerava para fazer o melhor, porque era para Cristo que ele queria fazer. Em consequência, aqueles seus clientes que ele servia seriam beneficiados para isso, mas a visão dele era que a totalidade da vida deveria ser vivida como um culto de adoração a Deus. Portanto, o seu trabalho era sempre visto como um palco de um culto no sentido lato da vida, para louvar a Deus. Imaginem, irmãos, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu em grandes avivamentos, quando pessoas tinham esta visão do Evangelho, de viver a totalidade da vida, não rachar a vida no meio e dizer: esta é a área religiosa da minha vida e esta é a área secular da minha vida, mas não, olhar para a vida em tudo que eles faziam como um palco da glória de Deus. Foi assim que aquelas nações cresceram e se desenvolveram e prosperaram, quando homens e mulheres foram impactados pelo Evangelho da cruz de Cristo, e dessa forma experimentaram um grande avivamento, transformação, arrependimento genuíno, e passaram a viver a vida por completo para a glória de Deus. Essa é a mensagem que Paulo está trazendo ao seu discípulo, o jovem pastor Tito, para que ele ensine a igreja. Paulo está dizendo: não, a vida cristã não pode ser rachada no meio. Amanhã, 8 horas da manhã, quando você sair para o seu trabalho, tenha no coração e na mente que você vai para um culto de adoração a Deus, não um culto estrito e público como fazemos no dia do Senhor, mas o trabalho como uma ferramenta para honrar e glorificar a Deus e servir ao próximo. Então Paulo, no primeiro capítulo, fala a respeito do seu ministério, fala a respeito do propósito, detalha informações a respeito do problema e nos leva ao coração do problema, mas ele não para por aí, ele vai à frente. E quando ele vai à frente, ele vai dar um plano prático, como ele sempre faz. Ele não simplesmente levanta os problemas, mas ele cria um caminho para que os problemas sejam solucionados. E a solução deste problema se inicia no capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Portanto, o plano de ação é: Tito, pregue a sã doutrina. É a sã doutrina, é a palavra de Deus pregada, que vai tratar o problema no coração dele. Portanto, eis aqui, evidentemente, o papel da pregação da sã doutrina: pregar a palavra, para que essa palavra transforme o coração do homem, da mulher. E ele vai à frente dizendo: quanto aos homens, então ele se dirige aos homens dizendo: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então ele se dirige primeiramente aos homens, para dizer: homens, vivam uma vida condizente com o Evangelho, sejam respeitáveis, cheios do Espírito, para que vocês sejam modelos no meio da igreja de Cristo, para abençoar as famílias. Eis aí o papel dos homens na liderança da igreja. Para quê? Para servir a igreja. Ele vai além dizendo, e agora ele se dirige às mulheres maduras, idosas, dizendo: mulheres,
que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, ele olha para as mulheres e diz para elas: mulheres, vocês têm que abençoar a vida das jovens senhoras na igreja, aquelas mulheres maduras, piedosas, discipulando outras mulheres, sendo um exemplo, abençoando, pastoreando o coração de outras mulheres, para que famílias saudáveis, fortes, firmadas na palavra de Deus, possam crescer no seio da igreja e não sejam abaladas por estes falsos profetas, falsos mestres. Eles se dirigem também aos jovens da igreja, dizendo: jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra moderado aparece na instrução tanto aos homens quanto às mulheres e aos jovens também. E aqui nós percebemos um padrão que talvez seja uma influência da sociedade cretense, de pessoas devassas, de pessoas que não tinham padrões de moralidade correto. Então ele fala aos homens da igreja, ele fala às mulheres da igreja, aos jovens, mas ele não para por aí, ele fala aos servos, para que os servos sejam obedientes aos seus senhores. Então Paulo está instruindo o pastor Tito para que ele pregue a sã doutrina e ensine aos homens, e ensine às mulheres, instrua-as para que eles possam instruir as mulheres da igreja, aos jovens e aos trabalhadores da igreja. Eis aí o plano de ação de Paulo. Mas talvez a sua pergunta ou o seu questionamento seja: eu sei, pastor, daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito de como nós devemos viver, mas é fato que as tentações, as provações, as dificuldades são tantas, que parece que na prática as coisas são tão difíceis de ver nas nossas próprias vidas marcas dessa mudança. Talvez você esteja aqui e pense: para os meus problemas não há esperança. Para as lutas que eu enfrento ao longo da vida, talvez não exista esperança de mudar. Isso que o apóstolo Paulo está ensinando ao pastor Tito, para que ele ensine a sã doutrina, para que esses homens se arrependam dos seus pecados, sendo eles respeitáveis, modelos, exemplos. As mulheres idosas, para instruírem as mais novas, os jovens, os trabalhadores da igreja. A pergunta é: como a mudança é possível? Ou por que a mudança é possível? Porque nós podemos crer que eu posso mudar, que eu posso dar passos de mudança em minha vida, que eu posso crer que eu posso ser uma nova pessoa, que aqueles iracundos, lutando com ira, podem ser cheios do Espírito e ter um espírito de mansidão, crendo na justiça de Deus. Aqueles escravizados a hábitos idólatras, pecaminosos, podem ter esperança, que nós podemos mudar de fato, de verdade, genuinamente. Os versículos do capítulo 2, de 11 a 15, 11 a 14, nos dão essa esperança, do porquê eu e você podemos ter a certeza de que a obra que Deus começou, Ele irá cumprir, de que não importa os seus sentimentos,
das conclusões que você chegou na sua vida e nas suas lutas. Talvez você tenha ou tente mudar há muitos anos e não consegue ver mudanças concretas. Pode ser essa a sua sensação. Esses versículos que nós vamos ler são de fato palavras de conforto de um pastor, dizendo: existe um poder muito maior daquilo que vocês imaginam. Existe uma graça e um poder sobrenatural que desceu do alto para fazer seres humanos pecadores à semelhança de Jesus Cristo. E a obra que Ele estabeleceu desde toda a eternidade será levada a termo, porque Ele é palavra de Deus e não de homens. Sabe por que nós podemos crer na mudança? Sabe qual é o fundamento para a possibilidade da mudança real, concreta e verdadeira na sua vida, na minha vida? A obra de Cristo. Versículo 14. A obra de Cristo. Ele, Jesus Cristo, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Cristo é o fundamento sobre o qual a mudança real e verdadeira é possível. O texto nos diz: Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, e não simplesmente nos livrar da condenação que o pecado nos traz, imputando a sua justiça a nosso favor, nos perdoando de todos os nossos pecados quando cremos em Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário, ela também age poderosamente na nossa santificação, porque o texto nos diz que Ele se deu para que nós sejamos purificados para si mesmo, um povo exclusivamente seu, para viver na prática de boas obras. Perceba, primeiro Cristo nos salva, e depois de sermos salvos, Ele nos ensina a viver segundo a lei de Deus. Esta é sempre a ordem na Escritura Sagrada. Não precisamos fazer coisas para ser salvos, mas precisamos crer na obra de Cristo, crer em Cristo, e a presença do Espírito em nossas vidas opera uma mudança para que vivamos na prática de boas obras, para que amemos a lei de Deus. O fundamento da mudança real, verdadeira na vida de cada um de nós, daqueles que creem em Jesus, é a obra de Cristo realizada e consumada na cruz do Calvário. E esta obra vai além da cruz, purificando para si um povo, santificando um povo para ser exclusivamente seu, para uma vida na prática de boas obras. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens em Cristo Jesus no passado. Nós podemos crer que nós podemos mudar, mas o que vem a ser a manifestação da graça de Deus trazendo salvação a todos? Eis aqui um versículo que muitos tentam distorcer ou isolá-los de um contexto maior. Alguns tentam olhar para este versículo 1 do capítulo 2, versículo 11 do capítulo 2, para dizer que a salvação é universal, que todos os homens serão salvos. Este ensino é contraditório com o ensino das Escrituras, que fala de dois povos, aqueles filhos de Deus que estão sendo alcançados pela graça de Deus,
e aqueles reprovados, que têm sido também condenados ao longo da história da raça humana, quando esses rejeitam o Evangelho. Portanto, a pregação do universalismo é inconsistente, é contraditório com o ensino da Escritura Sagrada. O que nós podemos depreender deste versículo 11 é de fato que a graça de Deus se manifestou para salvar todos aqueles que o Senhor elegeu para a salvação. Nós não sabemos quem são. A função da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas isso está consistente com o próprio contexto do livro da carta de Paulo a Tito, quando no início da sua carta ele diz que ele é apóstolo para pregar e promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus. Portanto, essa graça tem se manifestado salvadora àqueles que têm sido alcançados por o Evangelho e transformados por este poder. A graça de Deus, porque ela se manifestou no passado na obra realizada por Cristo, tal obra que não simplesmente nos perdoa das nossas iniquidades e pecados, mas produz em nós mudança e santificação. É por isso que eu e você podemos crer em mudança real e verdadeira. Mas esta graça, ela não se manifestou simplesmente no passado, ela se manifesta também no tempo presente. Vejamos o versículo 12. Essa graça, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Irmãos, que coisa extraordinária! A graça que se manifestou no passado, na obra de Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados e nos purifica num processo de santificação, ela se manifesta no presente, aqui e agora, e ela age como alguém que pega você pela mão e te conduz de uma vida de impurezas e nos habilita poderosamente a renegar as paixões mundanas, aos desejos que militam na nossa carne ou no nosso velho homem. Portanto, não acredite na mentira de que existem alguns pecados que são irresistíveis, ou pelos quais você não pode mudar. Aquilo que nós estamos vendo diante de nós é que existe um poder de Deus que habilita cada um de nós a renegar as inclinações do velho homem que ainda habitam em nós. Portanto, tentados a cada dia, não se esqueça, existe um poder do alto, chamado a graça de Deus, que te dá poder para dizer não à prática do pecado, para renegarmos as paixões mundanas. E essa graça nos conduz numa vida de santificação, para que possamos viver de forma justa ou agradável diante de Deus, para que possamos viver de forma sensata, discernindo o mal do bem e buscando glorificar e honrar a Deus em todas as coisas, para vivermos de forma não simplesmente sensata, justa, mas piedosa, para que amemos a palavra, a lei de Deus, amemos as coisas que Deus ama e detestemos as coisas que Deus detesta. Isso é realidade para mim e para você. Este é conforto para o nosso coração, pois todos nós lutamos diariamente contra as inclinações do velho homem que ainda habita em nós, mas essa graça se manifestou no presente,
no passado e nos conduz a uma manifestação futura, porque a graça de Deus se manifesta, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que coisa extraordinária! A mesma graça que se manifestou no passado, na obra realizada e consumada por Cristo, é a mesma graça que se manifesta a cada dia na minha vida e na sua vida, e a mesma graça que nos prepara para aguardar a manifestação última da glória de Deus, a consumação de todas as coisas. É certo que nós lutaremos num processo de santificação que durará a nossa vida inteira, mas a esperança que nós temos no versículo 13 de Tito, capítulo 2, é que nós estamos rumando a um momento onde não haverá mais pecado, onde nós nos deleitaremos continuamente nas coisas de Deus, nós amaremos a lei do Senhor, plena e perfeitamente e integralmente. Que essa graça está nos conduzindo para essa manifestação última, a consumação de todas as coisas, no grande dia do Senhor, quando Ele virá, para que a manifestação da glória do nosso grande Deus e da salvação de Jesus Cristo se consume finalmente, no sentido futuro desta manifestação da graça de Deus, onde não haverá mais lágrimas, porque as lágrimas dos olhos serão enxutas, onde não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram, e eis que todas as coisas se farão novas, onde não haverá luto, porque nós não enterraremos mais os nossos amados e queridos, porque as primeiras coisas passaram, e novo céu e nova terra, e o encontro triunfante da igreja de Cristo, santificada como noiva, e o tabernáculo de Deus no meio dos homens, a glória de Deus enchendo a terra como as ondas do mar, como o oceano, a restauração de todas as coisas, o novo céu e a nova terra, o shalom de Deus, a paz de Deus estabelecida entre os homens, e o plano da redenção estabelecido desde a eternidade, concretizado, consumado e finalizado. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo ao seu jovem discípulo Tito, para que uma igreja permaneça firme, caminhando fielmente, amando ao Senhor, buscando a santidade. E essa mudança é possível, porque essa graça se manifestou no passado, porque essa graça se manifesta a cada dia, e essa graça extraordinária nos conduz a uma manifestação da glória vindoura, futura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa mensagem seja confortadora ao seu coração, que essa mensagem seja confrontadora em cada um de nós, em cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, que possamos seguir a nossa vida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.